Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Grids. Eu vou falar para vocês. Essa aula aqui, como vocês podem ver, o que a gente vai falar? Sobre regra dos terços. Todo mundo que começa a fotografar ou que começa, sei lá, faz uma faculdade. Quando eu fiz faculdade de design, eu tinha matéria lá, fotografia, que eu aprendi um pouquinho sobre a regra dos terços. Pronto. Eu achei que eu já era um fotógrafo profissional, porque tudo que eu ia fazer, todas as fotografias que eu ia tirar, eu ia e chegava, vou fotografar minha namorada, na época, hoje minha esposa. Eu chegava ela pro cantinho assim, enquadrava ela nos terços e fotografava. Achava que, pô, agora o enquadramento está perfeito e, pô, sou um profissional. Acontece, gente. A gente acha que quando a gente entende de algumas regras, a gente já sabe de tudo. É super normal a gente ser assim, é nosso instinto. Mas eu vou falar para vocês, existe uma verdade nisso, cara. Existe uma verdade em quando você entende uma regra e acha que você sabe que as outras pessoas não sabem, existe uma verdade nisso e realmente, se você usa essa regra ao seu favor, você simplesmente mostra para a pessoa uma imagem mais confortável, mais atraente, uma coisa mais aconchegante, digamos assim, para a pessoa que está visualizando aquela imagem. Então faz todo sentido você achar sim que você sabe das coisas, de coisas que as outras pessoas não sabem. Só que eu vou te mostrar aqui agora a regra dos terços de um jeito um tanto quanto diferente, para você talvez, se você usa dessa forma, parar de achar que a regra dos terços basta você posicionar um objeto ali e pronto, está perfeito. Vamos lembrar, gente, que na maioria das composições que pelo menos eu faço e muitos outros profissionais fazem, a gente não usa somente a regra dos terços. Existe aí inúmeras grids, como vocês podem ver nesse curso, que a gente usa em conjunto com a regra dos textos, por exemplo. Às vezes você nem precisa usar de fato graficamente a regra dos textos, porque quanto mais você usa, mais você meio que grava como ela funciona, como está distribuída esses quadrantes aí, e você automaticamente já faz tudo com base nela. Mas existem outros fatores, outras grids que você pode incrementar na sua imagem que vai fazer isso aqui que você está vendo se potencializar, tá? Então esqueça a regra dos terços como você sabe dela hoje. Eu vou te falar muita coisa que você já ouviu, mas eu vou te dar novas opções para usar essa regra de um jeito muito mais assertivo e mais profissional, beleza? É uma coisa simples, não é uma coisa não é um bicho de sete cabeças, então vem comigo. Bem, eu trouxe aqui três exemplos simples para vocês darem uma olhada em como que a regra dos terços pode te auxiliar em vários momentos. Aqui, nessa imagem, a gente pode ver o quê? Uma imagem, uma fotografia extremamente linda, tá? Eu amei. Isso aqui não é uma montagem, não é uma composição, é uma fotografia, tá? E que eu baixei todas essas imagens aqui, eu baixei do Yandex, tá? Gratuitamente, só para mostrar como exemplo para vocês. Então, nessa fotografia, a gente pode ter a clareza e a certeza de que o fotógrafo respeitou muito a regra dos textos. Bem, esse é o recorte que eu peguei. Eu realmente não sei se a fotografia é maior ou menor, porque também existe esse fator. Se você fotografa uma coisa e ela não se encaixa perfeitamente na regra dos terços, ponto um, tá tudo bem. Você não precisa sempre tirar as suas fotos pensando na regra dos terços. E se não tiver perfeitamente alinhado com uma linha, tá errado. Não, tira isso da sua cabeça, tá? É interessante você pensar nela como guia, mas se não tiver, tá tudo bem. O importante é o resultado. Se a sua imagem tiver satisfatória, massa. Com as grids, com toda certeza, ela vai te dar muito mais potencial de ser uma imagem atraente. Mas não é uma coisa que você, porra, eu tenho que usar a regra dos textos em todo. Não, beleza? Então vamos lá. Essa foto, esse crop dessa foto, desse jeito, vocês já viram aqui no começo, regra dos terços, muito simples de ser feita. Se você quer fazer a regra dos terços em qualquer composição sua, seja na widescreen, seja no retrato, seja quadrada, seja em qualquer tamanho, você pode fazer de várias formas. Mas duas formas que eu gosto de fazer aqui no Photoshop é assim. Você vem aqui em View, tá? Você vem em Guides e aqui, ó,
New Guide Layout. O meu já está setado para a regra dos terços. Sempre que eu clico aqui, ele me dá esse resultado, que é exatamente a regra dos terços. Que é, como faz a regra dos terços? A gente faz com 2 linhas na vertical, 2 linhas na horizontal, para a gente dividir a nossa imagem em 3 terços, né? 3 partes iguais de retângulos, beleza? Então, com 3 colunas aqui e 3 linhas aqui, a gente consegue 3 linhas na horizontal e 3 colunas na vertical, e aí é só apertar o OK. O bom desse aqui, de fazer dessa forma, é que o Photoshop entende o tamanho da sua tela e já deixa a regra perfeita com as medidas exatas dos retângulos, tá? Vale lembrar que se você usar o crop aqui e diminuir a sua tela, as guias, as réguas aqui, elas não diminuem junto. Você vai ter que deletar as réguas. Como que você deleta? Com o V, né? Com a setinha, ferramenta de seleção, você só arrasta ela para cima ou para baixo e elas desaparecem. E aí sim você faz o mesmo esquema. View, New Guide Layout e deixa setado já 3 linhas, 3 colunas, ok. E ele vai fazer um novo layout de guias cropado certinho para sua tela, tá? Não vou fazer isso porque já está tudo certo aqui. Outra forma de fazer a regra dos terços muito simples é assim, ó. Você pega um quadrado normal, tá? E você pode fazer sim, de qualquer tamanho. Vamos pôr assim. Você fez um, você vai copiá-lo. Opa, pode ser Ctrl J aqui, tá? E você vai colocá-lo exatamente abaixo do outro. E assim, tem que ser exatamente em cima, tá? Não pode ser mais ou menos, tem que ser exatamente em cima do outro retângulo, beleza? E aí você faz a mesma coisa de novo. Fez a mesma coisa de novo, vamos ver. Perfeito, tá em cima. Agora você pega esses 3 aqui. Você pode até apertar não vou transformar no Smart Object agora não. Eu vou só redimensioná-los. Para que redimensioná-los? Eu vou deixá-los ele aqui na altura da minha imagem, tá? Muito simples, pode ser assim, esticado do mesmo jeito, desse jeito aqui, beleza, desse jeitinho, tá? E aí agora o que que eu vou fazer? Se eu apertar aqui, se eu apertar aqui um Ctrl G, eu vou agrupar esses 3 retângulos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar um Ctrl J, vou pegá-los aqui, ó. Vou pegar o grupo, eu dupliquei esse grupo, tá? Eu vou pegar esse grupo e vou clipar ele aqui, ó. Tem que ficar exatamente em cima, tá? Exatamente em cima. Vou fazer novamente isso, Ctrl J, Ctrl T, vou arrastar para cá também e ó, em cima, perfeito. Vamos ver. Perfeito. Aqui, em cima, bonitinho, tá. Claro, eu estou fazendo rapidamente aqui, você pode fazer com mais calma, só que é seguindo isso aqui. Pronto, a regra dos textos está pronto. Como? Agora que eu finalizo tudo, eu vou apertar um Shift F2, que é a minha ação para transformar isso no Smart Object. Tudo isso aqui que eu fiz. Todos esses quadrados, tá? Esses retângulos. Ou você vem aqui com o botão direito com todos os grupos selecionados e Convert to Smart Object. Beleza. Converti, agora eu tenho aqui, ó, uma imagem com a minha grid. Basta eu colocá-la exatamente no tamanho da minha tela e pronto, eu tenho a regra dos terços. Tá, é muito simples de fazer, não precisava de estudo. Tem gente que não sabe e eu acho importante ensinar isso para todos os níveis. Se você sabe fazer, ótimo. Se você não sabe, agora você sabe. Beleza? Fechou. Bem, essa foto, o que que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que tem um ponto de interesse, que obviamente são essas pedras, e a gente tem uma paisagem, um horizonte muito bonito. Então, aqui é a minha grid da regra dos terços. E a gente pode ver exatamente onde essa pedra está. Essa pedra está em uma das colunas da regra dos terços. E é muito importante isso. As pessoas, quando aprendem o que é a regra dos terços, elas tendem a colocar, como eu falei para vocês, tudo alinhado em uma das colunas. Ah, se é uma pessoa, minha mãe, eu vou tirar uma foto dela, eu ponho ela alinhada nessa linha ou nessa linha aqui. E o restante do horizonte eu deixo do jeito que está. Beleza? Tá, você está um pouco certo, mas veja bem a inteligência nesse caso. Se você usa as linhas verticais para
atrair o olhar do seu espectador para o ponto de interesse, sua mãe, um carro, um objeto, uma televisão, qualquer coisa, ótimo, você pode fazer isso perfeitamente. E as linhas horizontais pode facilitar e muito você ter uma imagem mais equilibrada se você posicioná-las na linha do horizonte. Então, essa imagem aqui tem a linha do horizonte bem aqui, ó. Bem aqui, você está vendo que a linha do horizonte é lá no final, lá no horizonte mesmo dessa imagem. Então, posicionando essa grid, essa linha horizontal no horizonte e essa vertical no objeto de interesse, na área de interesse, cara, pum, você tem aí uma imagem extremamente equilibrada e eu garanto para você que o quê? O seu ponto, o seu olhar, quando eu abri a imagem, foi direto para essa pedra. Não foi para esse monte aqui de flores, que inclusive é lindo, não foi. Foi para a pedra, cara. Eu te garanto isso. E ali, essa é a nossa linha do horizonte e esse é o nosso ponto de interesse. Lembrando, pessoal, que muito importante, a gente tem que entender que todas as grids, ou praticamente todas as grids, não são somente as linhas que a compõem. Elas são os pontos de interesse, os pontos de convergência, né? Onde elas se encontram. Por exemplo, na regra dos terços, esses 4 pontinhos aqui, ó, vou de azul aqui para ficar melhor. Esses 4 pontinhos aqui, ó, são os principais pontos da regra dos terços. Não é somente a linha que é importante. Os pontos são realmente a área onde a pessoa tende a ter um olhar mais atraído, tá? Então, os pontos da regra dos terços são extremamente importantes. Sempre que você usar 2 ou mais grids, uma em cima da outra, para compor uma imagem bem estruturada, os pontos onde são formados do encontro de 2 linhas de grids diferentes são muito importantes, porque junta a grid da regra dos terços, por exemplo, com as diagonais, e as grids não são feitas de qualquer forma, ou alguém chegou e falou, vou inventar uma grid aqui. Não, elas têm um porquê, elas têm um propósito. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, se a gente fizesse aqui a grid diagonal. As grids diagonais, geralmente a gente vai falar sobre elas em outra aula, mas as grids diagonais, elas servem muito para dar movimento e dinamismo para a nossa manipulação. Quando você usa as diagonais, você está querendo gerar movimento, tá? Você está querendo dar uma dinâmica para a sua imagem, tá? E todas, principalmente a regra dos terços, por exemplo, você pode fazer inúmeras diagonais nela. Você pode pegar aqui, ó, e deixa eu pegar a linha aqui. Você pode traçar diagonais, por exemplo, aqui, ó. Tá, Fábio, mas para que eu vou traçar diagonais? Tá, isso aqui é uma foto. Só que se você estivesse fazendo uma composição, você poderia usar facilmente essas diagonais aqui na regra dos terços, por exemplo, para dar movimento, para fazer, sei lá, uma atmosfera. Se é uma cena de ação, você vai poder fazer o quê? Partículas voando no primeiro plano ou num plano lá atrás, nessas diagonais, para dar um movimento, um dinamismo mais estruturado para a sua manipulação, entendeu? Então, as diagonais são extremamente importantes. E eu não quero aqui fazer você virar o doido da diagonal, tá? Porque tem gente que agora, pronto, diagonal é importante. Então, peraí, deixa eu traçar uma diagonal para cada tracinho aqui, para cada coisinha e colocar um objeto em cada diagonal. Cara, tem gente, eu tenho certeza que vai fazer isso. Porque tem gente que fica... Lembra que eu falei para você que quando você aprende a regra dos terços, você sai fazendo todas as suas fotos na regra dos terços, colocando um objeto mais para o lado e tudo? É normal, quando a gente aprende uma coisa nova, a gente executar muito essa coisa nova. E isso é muito bom. E explorar essa coisa é melhor ainda. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque a regra dos terços e as diagonais não são as únicas grids que você pode usar para fazer a sua manipulação ser uma manipulação estruturada e bem definida, tá? Se você ficar preso em muita diagonal, você nunca vai sair das diagonais. Você nunca vai sair dessa regra dos terços, porque você vai começar a traçar diagonal para tudo. E quando você perceber, olha aqui, tem para todos os lados. E quando você perceber, você está preso numa teia. Você está preso numa teia
que você, tá, o que que você vai fazer com isso aqui? Você vai colocar um objeto em cada diagonal? Cara, não é assim que funciona, entendeu? E muitas vezes, menos é mais. Muitas vezes, você pode perceber que somente com a regra dos terços aqui, o cara conseguiu tirar uma baita de uma foto linda e levar o olhar do espectador para onde ele queria, que era para a pedra. Ponto. Agora, o que eu ia falar que as grids unidas fazem sentido é que quando a gente trabalha com as diagonais gerais, que é a diagonal, né, na, na, na tela inteira, né, as diagonais aqui, ó, da tela inteira, você começa a entender que sim, faz sentido. Não é simplesmente jogar um monte de diagonal aqui, as pessoas criam diagonais por aí ou criam grids por aí e que simplesmente colocam. Não, você pode perceber que são duas grids diferentes. Uma é a regra dos terços e a outra é a regra das diagonais, tá? E a regra das diagonais, elas passam exatamente nos pontinhos de interesse das regras dos terços. Então aqui você pode perceber a importância desses pontos. Lembra que eu falei para vocês? Quando vocês usarem duas grids, uma em cima da outra, duas ou mais, os pontos formados por linhas sobrepostas são muito importantes. Olha a importância da regra dos terços e das diagonais em uma composição. As diagonais passam exatamente no ponto de interesse da regra dos terços. Então, pessoal, o que eu quero falar para você e reforçar para você é justamente isso. A regra dos terços não é só nove quadradinhos na tela dividido por igual que você vai usar como parâmetro para posicionar uma coisa ou outra. Você pode usar com inteligência, buscando uma linha do horizonte mais alta, uma linha do horizonte mais baixa, se você quiser uma linha do horizonte mais aqui, ó, na outra linha horizontal da regra dos terços, e você pode usar não só os pontinhos de interesse ou as linhas, você pode usar as áreas também, como a gente vai ver em outro exemplo aqui, como parâmetro de posicionamento ou de simetria ou de um monte de coisa, beleza? Então, olha, presta atenção. Exemplo número 2. Vamos para o exemplo número 2? Aqui a gente tem um outro exemplo onde, ó, pode ver que é menorzinho, os quadradinhos são menores, mas a regra dos terços pega a área da imagem inteira, tá? Quando você for fazer a regra dos terços, você não vai pegar um pedaço da imagem, você vai pegar a imagem inteira, tá? De extremo a extremo, tá? Tanto nas laterais quanto nas áreas superior e inferior. Então, dividiu aí em 9 quadradinhos iguais, você tem aí a grid da regra dos terços, beleza? Se você colocar aqui, ó, View, Guides, New Guide Layout, olha lá. Photoshop faz aquela linhazinha que eu ensinei para vocês, exatamente em cima da linha que eu fiz, usando os quadradinhos. Só para vocês entenderem que realmente o Photoshop automaticamente pode fazer isso para você, tá? E com Ctrl ponto de interrogação no meu teclado, ele desaparece, ele some com essas guias, tá? E se você quiser voltar, mesma coisa. Eu acho que é Ctrl dois pontos, tá? No meu teclado é um pouco diferente, então é o ponto de interrogação, mas eu acho que é Ctrl ou Command dois pontos, ou ponto e vírgula. Façam um teste aí, beleza? Mas aqui a gente tem o quê? Bem, a gente tem o ponto de interesse do outro lado. Qual que é o ponto de interesse? É o ser humano, é a pessoa que está nesse caiaque aqui, nessa coisa aqui. Beleza? E aqui a gente tem a linha do horizonte. A linha do horizonte realmente está mais ou menos por aqui, tá? Não é aqui. A linha do horizonte não é a linha do rio, tá? É a linha aqui do olhar, do nível do olhar da câmera ou do observador, tá? Então tá mais ou menos aqui mesmo. O cara usou aqui novamente a inteligência para fazer essa foto, deixando lindamente o bot na diagonal. Veja bem, a diagonal nos elementos traz o que? Dinamismo. Se esse caiaque tivesse reto, não ia ter reto aqui, ó, em cima da regra do C, se a ponta dele tivesse aqui, ó, não ia dar tanto movimento quanto está dando aqui. Está entendendo a importância da diagonal também, aqui nesse contexto? Aqui a gente pode ver que, ó, no ponto de interesse aqui, ó, no ponto de interesse da nossa regrinha dos terços, no ponto máximo de interesse aqui, Maria, aí ao vivo aqui para vocês, hein? Porra!
Só falta não ter salvo, aí vai ser ótimo. Vamos lá. Ao vivo, vou cortar isso não, pessoal. Bom que vocês veem aí que o perrengue é para todo mundo. Beleza, beleza. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Você tá vendo aqui, ó, que o ponto de interesse, olha que massa, cara. Isso aqui, claro que provavelmente o cara não calculou esse ponto de interesse exatamente aqui, ó. Mas olha só, o caiaque, a diagonal do caiaque está exatamente no ponto de interesse da regra dos terços. Cara, isso aqui é maravilhoso. O enquadramento aqui tá absurdamente lindo, tá? Aqui, ó, o caiaque ele segue a regra dos terços de uma forma matemática quase. Aqui quase o fim do caiaque aqui dessa, vou chamar de caiaque, tá? Tá quase também no ponto aqui, tá? Então tá tudo muito bem distribuído, tá muito bem equilibrado e a diagonal do caiaque dá um dinamismo para a foto que é muito, muito interessante, muito interessante. Aqui se a gente fosse falar de guias naturais, que a gente também vai falar sobre guias naturais em outra aula, a gente ia ver, cara, a gente ia ter muita coisa aqui, por exemplo, olha só, todas as linhas da montanha estão indo, claro, para cá, para o centro da imagem, ó, querendo ou não, pegando ali no, na cabeça do cara. E aí as guias naturais, olha aqui, todas encontrando, tá? Ó, todas aqui, ó, encontrando. Bicho, isso aqui tá maravilhoso. O olhar do cara tá exatamente pro fim, né, pro ponto de fuga, digamos assim, tá na direção, tá na mesma direção das montanhas, só que em um outro ângulo, entendeu? Cara, isso tudo aqui tá contando exata, o dinamismo dessa imagem tá incrível, tá? A gente consegue entender a imagem, a gente consegue, mesmo com um grande espaço negativo, que a gente fala que é um espaço negativo, que é um espaço sem objeto, sem movimento, sem nada, só o espaço, tá? Com um espaço enorme aqui, sem nenhuma interação, mas que com um simples humano dentro de um caiaque, na posição certa, cara, a gente consegue contar uma história incrível dessa imagem. Entenderam? A importância, interesse numa das linhas, horizonte, tá, que pode ser até um pouco mais baixo, talvez, tá? A gente consegue perceber aqui de acordo com algumas grids, tá? Mas tá tudo bem, aparentemente é mais ou menos por aqui mesmo, não é no rumo aqui do lago, porque o espectador, a gente tá vendo que a câmera não tá no nível da água, tá? Ela tá um pouco acima e a linha do horizonte é medida pelo olhar, tá? Pela lente, pelo nível do espectador, tá? De quem captou, né? De quem capturou a imagem. Então, novamente, regra dos textos, ó, sensacional aqui, usada com maestria, beleza? E a nossa última referência. Essa última referência aqui, eu já peguei uma coisa que a gente consegue ver a linha do horizonte mais baixa, tá? Aqui a gente viu a linha do horizonte, aqui e aqui, a linha do horizonte está na horizontal superior da regra dos terços. E aqui não, aqui está na inferior. A regra, ó, a gente pode ver que o ponto de fuga está lá atrás, né? A rua está indo lá para trás e está numa posição mais baixa, tá? A linha do horizonte está mais baixa e a gente pode pegar aqui várias guias aqui, principalmente das janelas, né? Que são retinhas e comprovar que a linha do horizonte ou é aí ou é muito próximo daí, tá? Então, aqui está um exemplo para vocês terem noção de que a gente pode usar a linha do horizonte também na horizontal inferior da regra dos textos, que é, ó, massa demais. Eu, particularmente, gosto, tendo a usar mais a linha do horizonte baixa do que a alta, tá? Em muita manipulação, porque eu gosto de um olhar mais de baixo para cima, uma coisa mais assim, beleza? A não ser quando é landscape, que realmente você tem que pegar um todo, o céu, a montanha, a coisa lá embaixo, aí a gente tem que dosar aí a regra dos terços para a gente talvez definir uma linha do horizonte. Ah, Fábio, mas então você está me falando que a linha do horizonte tem que estar nessas linhas horizontais da regra dos terços? Jamais. Jamais. A sua linha do horizonte não necessariamente precisa estar aqui.
Sua linha do horizonte pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, opa, pode estar aqui. Não tem o menor problema em não usar a regra dos terços como parâmetro da linha do horizonte. Não tem problema, pessoal. É isso que eu estou falando. Você não é obrigado a usar isso. Porém, para você, principalmente para quem está começando na manipulação, um dos grandes problemas que os meus alunos iniciantes me fazem, me perguntam e me questionam é, cara, como que eu encontro a linha do horizonte? Como que eu faço algo, construo algo a partir da linha do horizonte? Isso aqui é um jeito maravilhoso para você não ter mais essa dúvida. Como você está fazendo uma manipulação e você pode pegar o chão de uma imagem, o céu de outra, a parede de outra, uma casa de outra, você pode definir antes de começar que a sua linha do horizonte vai ser essa aqui. E aí, quando você pega um chão, você coloca o horizonte desse chão aqui, finalizando exatamente na regra dos terços. E aí você tem toda uma base para começar a fazer a sua manipulação, entendeu? Então aqui já está uma baita de uma dica para você que está iniciando. Você que está mais avançado, já é um intermediário, um avançado, é claro que você não vai seguir à risca sempre essa regrinha dos terços para definir qual é o seu horizonte. É claro que não. Mas para quem está começando e até para os avançados que querem fazer, também testar essa regrinha dos terços como parâmetro de horizonte, cara, é uma ótima opção isso aqui, entendeu? E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, o horizonte, de fato, está aqui, tá? O interesse aqui. O que vocês acham que é o interesse dessa imagem? Eu, particularmente, são várias janelas e é uma continuação de um beco, né, de uma coisa assim, o que meu olhar enxerga aqui nesse beco? Cara, meu olhar enxerga luz, tá? Geralmente o olhar das pessoas enxerga luz, tá? Quando tem muita escuridão ou pouca luz, a gente tende a puxar o nosso olhar para a luz. Então, a porta aberta aqui desse bar, desse restaurante, não sei, obviamente era o ponto de interesse, era o que a pessoa queria chamar a atenção. Mas espera aí, a porta desse bar não está na linha vertical da regra dos terços. Que raio de fotógrafo é esse que não posicionou ali pro ladinho a porta na regra dos terços? Cara, porque como eu falei para vocês, a regra dos terços não é uma coisa assim é, fechada ao extremo que ou você usa tudo nas linhas ou nos pontos ou você não usa. Não. O importante é você posicionar as coisas de acordo com o seu objetivo, o objetivo da sua imagem. E o objetivo da imagem aqui seria, talvez, né, pelo que eu estou julgando, ninguém me falou, mostrar essa luz desse bar, desse restaurante aberto. Tá? Mostrar que há uma luz aqui, há uma porta aberta para as pessoas. Tá? E não é nesse sentido filosófico nem nada, é no sentido da fotografia. Se o cara fosse tirar a foto da fachada de um restaurante ou de alguma coisa, cara, faz todo sentido ele colocar essa porta aberta com essa luz, com certeza proposital aqui, no centro da imagem. E aqui a gente já está falando de outra grid que a gente vai ver, que é a grid da simetria. E aqui não está simétrico essa imagem não está simétrica, né? A gente consegue ver que ela está diagonal, um lado está totalmente diferente do outro, mas na simetria a gente divide a nossa imagem no meio, tá? E aqui a gente consegue ver claramente que no meio da nossa regra dos terços tem uma linha, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical. E essa linha horizontal e a vertical, elas convergem exatamente na porta, tá? Isso aqui não é acaso. Isso aqui com certeza é proposital. Com certeza isso aqui foi pensado. E se não foi pensado, já está tão no inconsciente do fotógrafo, o uso das grids e tudo mais, que ele simplesmente fotografa já no automático. É como vai acontecer com você quando você sacar das grids, como funciona. Você não vai precisar ficar colocando a regra dos textos o tempo inteiro para saber onde coloca. Você automaticamente vai ter uma noção de posicionamento, tá? E você vai conseguir fazer o posicionamento das suas imagens como esse cara fez. E aí aqui eu já não tenho como interesse ou ponto de interesse uma linha. Eu já tenho uma área.
tá? Então, a minha área dos terços, a área central da regra dos terços, é o meu ponto de interesse. Beleza? Entenderam como é importante você entender que não é restrito, não é uma coisa limitada. Não é uma coisa que tem que ser nas pontas, tem que ser nas linhas, tem que ser onde uma ponta, uma linha encontra a outra. Não, pode ser nas áreas. Porque no final das contas aqui, você não está usando só a regra dos terços. Você está usando aqui a regra dos terços, diagonal. Você está usando, talvez, proporção áurea. Você está usando um monte de coisa aqui. Só que aqui a gente só está falando de regra dos terços. Só que veja bem, na própria regra dos terços, a gente consegue entender que a área dessa regra, por cima dessa área, pode se passar várias outras grids que dá sentido a essa área verde de interesse ser uma área realmente de interesse, mesmo que ela não passe em nenhuma linha vertical da regra dos terços. Beleza? Então, não é que existe uma regra que tem que ser seguida e as outras dependem dela. Não. As regras em conjunto, as grids em conjunto, contam histórias que a gente vai entender ao decorrer do curso, entendeu? E aqui, o ponto de fuga, a gente pode até ver aqui, ó, ponto de fuga. O ponto de fuga é o quê? É o ponto onde todas as linhas, não vou dizer linhas, os caminhos da sua foto tá levando o olhar ou está levando o seu espectador a entender onde que é o ponto de fuga, onde que é, para onde vai, né, essa linha, esse caminho. E aqui, obviamente que o ponto de fuga não é na porta, tá? Não é na porta, porque o ponto de fuga é um ponto basicamente de perspectiva, né? Dele traça-se todas as linhas das perspectivas para a gente fazer a construção certa, correta, né, das linhas bonitinhas. E aqui, claramente, a gente consegue perceber que essa estrada está indo para um fim, está indo lá para o final dela e o ponto de fuga é para onde o seu olhar vai embora, é para onde as coisas acabam, é para onde as linhas te guiam até o final de tudo, tá? Então, se a gente for chegando essa estrela de 100 pontas aqui, que é o ponto de fuga mais simples de se fazer no Photoshop, se a gente for chegando ele para cá, seguindo obviamente a linha do horizonte, porque o ponto de fuga ele dá-se na linha do horizonte. O ponto de fuga é exatamente na linha do horizonte e as perspectivas vão sendo traçadas a partir dali, tá? E aqui, ó, a gente vai chegando ele para onde a estrada está levando a gente. Mais ou menos aqui, talvez aqui faça uma curva e tudo, mas o importante é a gente perceber a perspectiva, as linhas que estão saindo desse ponto. Olha só, veja bem, quando a gente chega mais ou menos aqui, olha só, tanto que fica perfeito, olha só, as linhas da perspectiva, elas casam com a calçada. Olha aqui, elas casam com as linhas da calçada. Elas casam com as linhas do muro. Olha a janela. Ela casa com a linha da janela. E isso aqui mostra que a sua perspectiva está ok. Muitas vezes você não... Vamos supor que isso aqui seja uma montagem, uma composição total. Você pegou o chão de uma imagem, você pegou essa estrutura de janelas e prédios de outra imagem e tudo mais. Como que você vai colocar isso aqui na perspectiva perfeita? Como que você vai colocar? Fazendo exatamente isso. Encontra a sua linha do horizonte para você traçar as linhas perspectivas com o ponto de fuga e aí você vem construindo a sua composição de acordo com essa inclinação da perspectiva. Olha só, tudo bate com a perspectiva. Olha os tijolinhos. Tá vendo? Tudo casa aqui, ó. Tudo casa com a perspectiva e vai indo embora. Ah, isso aqui está totalmente fora. Tá, isso aqui está totalmente fora porque isso aqui tá você pode perceber que ela não está retinha, tá? Essa área aqui é menor que essa área aqui. Então, essa construção pode ser um pouco mais inclinada, tá? Não são todos os elementos que vão estar perfeitamente na perspectiva. Só que a estrutura que monta a sua composição precisa estar na perspectiva. E quando você pega... Ah, mas tá, a gente só está vendo as linhas na horizontal. E as linhas na vertical?
essas linhas verticais aí da estrutura, elas sempre estão em 90 graus, elas sempre estão retas, tá? Você não vai ter, aqui a gente tem uma inclinação, né? Aqui, ó. Opa, sai. Aqui, pô, aqui a gente não tem uma linha reta aqui, tá? Peraí, aqui a gente não tem uma linha reta, aqui a gente tem o quê? Uma inclinação, tá? Então, a nossa linha horizontal tem uma inclinação porque a perspectiva vai lá do finalzinho e vem vindo, né, e crescendo para cá, no primeiro plano, até chegar no primeiro plano. E a linha vertical, ela não vai crescendo também? Não, porque ela está exatamente no mesmo plano. Esse aqui, no mesmo nível, tá? Esse aqui é o nível, tá? O nível dessa linha. Essa linha aqui, ó, tá reta, exatamente reta. As linhas verticais são exatamente retas, tá? Na sua perspectiva, tá? Somente as linhas as linhas verticais são retas. As linhas horizontais é que são, né, tem que ter essa inclinação para dar esse efeito de perspectiva, tá? Quando você olha as coisas bem para longe, as coisas tendem a diminuir, a funilar num ponto de fuga, tá? E isso é a perspectiva. Então, é importante você pensar nisso quando você estiver montando uma imagem com várias outras imagens, tá? Você quer deixar prédios bonitinhos na mesma perspectiva, na perspectiva correta e tudo mais, você vai construir aqui uma perspectiva, tá? E aqui o correto não seria esse prédio vindo e aqui chegar desse tamanhozinho aqui não, tá? Não seria isso, tá? Esse prédio ele tem que estar numa perspectiva correta, tá? E outras estruturas que estiverem à frente dele não estão na mesma construção, não é a mesma construção, tá? São outros prédios, outras coisas, eles têm que seguir uma lógica, tá? A gente pode perceber aqui que tem uma lógica, tá? Ó, a linha da perspectiva pega bem na pontinha final desse prédio. Tem uma lógica, ó, a diagonal dessa perspectiva pega no poste aqui, tá tudo tá dentro de uma lógica e só que são estruturas descoladas, são estruturas diferentes que têm um ângulo diferente, porque você está vendo que essa rua aqui faz uma curva e tudo, talvez o ângulo de alguma coisa é diferente, tá? Por causa da descida, pode ter outro ângulo, pode ter outra variação de tamanho, enfim. O importante é que o seu primeiro plano, tá? Trace as linhas diagonais para encontrar a linha do horizonte. E o importante é que o seu primeiro plano esteja numa perspectiva correta. E conforme a linha for seguindo para o ponto de fuga, as outras coisas vão se encaixando conforme você for modificando o tamanho, angulação e etc. Beleza? Aqui é um exemplo muito claro de perspectiva e muito simples, que você pode ter uma noção melhor de como funciona. Tá? Então, esse ponto de fuga aqui eu só coloquei para vocês verem que realmente tem uma coerência entre a linha do horizonte. Se a linha do horizonte não fosse essa, não tivesse correta, esse ponto de fuga aqui dificilmente estaria correto, tá? Dificilmente não. Se não estivesse correta, não estaria correto. E não estaria tão encaixado aqui nas linhas da nossa imagem, tá? Cara, nos tijolos, nas janelas, na porta, em tudo, tá muito encaixado, até nas letras aqui, ó. Até nas letras aqui, bonitinho, tá muito encaixado. Então, está extremamente correta essa linha do horizonte, tá? Para encontrar a linha do horizonte, bem rapidamente, já que a gente está falando aqui, e eu já falei, você precisa traçar duas linhas paralelas e lá na frente elas vão se encontrar. Esse ponto de encontro dá a linha do horizonte. Basicamente, você vai ter que fazer isso. Você pega duas linhas paralelas da sua imagem, tá? Ah, mas a minha imagem é cheia de montanha, não tem jeito de traçar linhas paralelas. Você vai ter que ter uma perspectiva, você vai ter que treinar o seu olhar para encontrar uma linha do horizonte. Quando é landscape, geralmente é simples de encontrar, porque você olha para o horizonte de fato. Então, lá na frente, você consegue ver o fim das montanhas ou o fim do mar. E aí você consegue mensurar ali mais ou menos onde que é a linha do horizonte, por causa desse fim das coisas, tá? Mas quando é assim, tem objetos retos aqui, por exemplo, as janelas, é muito simples de você encontrar. Você pega aqui uma linha, essa linha, por exemplo,
Ó, inclina bonitinho e traça lá para frente, tá? E aí você pega outra linha aqui, por exemplo, essa de baixo, ou enfim, essa, porque elas são paralelas. Elas estão retas, por causa da perspectiva, parece que elas estão inclinadas, mas elas são paralelas, tá? E aí você, vamos pôr aqui, você traça aqui, por exemplo, ó, outra linha aqui, e ó, a nossa linha do horizonte tá mais ou menos para cima aqui, tá? Tá mais ou menos para baixo aqui. Ó, ela seria mais ou menos aqui, de acordo com essa linha, tá? Ou a gente pode ver se tá realmente, ó, não tá correto, porque olha aqui, ó, tá fora aqui e tá fora aqui. Essa linha precisa seguir, tá? As linhas da janela. Opa, seguir aqui as linhas da janela, tá? Ó, já subiu mais. Essa aqui tá ok, beleza? Ó, veja como está muito próximo. Está realmente muito próximo, tá? Dessa linha aqui. Ah, mas não está na mesma. Tá, ok, cara, não tá. Mas está muito, muito próximo da linha do horizonte. E beleza. Se a gente. Lembra que eu falei para vocês, quando você está ali com a câmera, fotografando uma coisa, você nem sempre, se a sua câmera tem a regrinha, quase todas as câmeras têm a regrinha dos textos, bonitinha, a grid da regra dos textos, dá para você clicar exatamente ali. Não deu, foi um pouquinho, cara. Isso aqui tá, porra, tá? Não tem nada de diferença aqui praticamente. Olha aqui, tem isso de diferença entre a linha que eu tracei e essa linha, tá? Agora, quem fotografou isso aqui, cara, se ele estava buscando a linha dos terços por horizonte, ele estava completamente certo. Só que na ótica dele, ele tá tendo o quê? O que, que ele tem lá na câmera dele? Na câmera dele, ele tem isso aqui, ó. Ele tem essa grid aqui. Ele não tem as diagonais que a gente está traçando das janelas. Ele não tem as diagonais que a gente pode traçar, por exemplo, da estrada aqui, ó, do chão aqui, ó. Ele não tem essas diagonais aqui. E ó, olha a diagonal do chão onde está. Tá quase que aqui em cima, tá? Ah, mas essa diagonal tá aqui, a da janela tá ali, então tá errado. Cara, é questão de traçar a linha conforme a imagem, tá? Isso aqui você pode perceber que a linha do horizonte está por aqui, ó. Tá por aqui. E na hora de fotografar, você não tem como traçar essas diagonais, você tem como olhar, né? Você olha para para o meio-fio, para as janelas e tudo mais, você pode, talvez, se você tiver tempo, porque nem sempre você tem tempo de calcular para fotografar. Você está ali, você já posiciona ali onde você acha que está a linha do horizonte, pau, e clica, beleza? Então aqui foi basicamente esse nessa pegada. A pessoa visualizou, a pessoa entendeu o ambiente, ele quer a linha do horizonte mais baixa, ele conseguiu a linha do horizonte mais baixa, e seguindo as grids aqui, a gente consegue ver perfeitamente que ele bateu quase em cima com a regra dos terços na linha do horizonte perfeita, tá? Se é que não está, tá? A gente pode estar traçando as linhas aqui de um jeito menos, com a diagonal um pouco errada, e tá tudo bem, tá? O importante é você ter uma noção de onde está esse horizonte para você fazer toda a sua composição com base nisso, tá? De acordo com o ponto de fuga, ela está maravilhosamente bem. A gente consegue ver as diagonais aqui da nossa estrada e nossa parede, magnífico, tá? E é isso, pessoal. A regra dos terços, só você vê para você ver. A gente não falou que só de regra dos terços. O foco foi a regra dos terços, mas a gente colocou muita coisinha aqui para vocês entenderem que somente a regra dos terços é uma boa regra para você seguir, mas ela em conjunto com outras grids é fenomenal. É fenomenal. Você consegue entender muita coisa, você consegue perceber muita coisa e começa a trazer o interesse da sua imagem ou composição para um olhar mais assertivo. Agora, tirando todas as regras aqui e olhando essa imagem, olha só, essa imagem aqui, a gente consegue facilmente perceber que realmente, cara, essa porta aqui é o ponto de interesse. Não tem como. E o olhar, você pode perceber também que o seu olhar, tenta olhar para essa imagem por um tempo. Você tá ou não tá com o olhar puxando para o ponto de fuga? Em alguns momentos, seu olho vai ou não vai para o ponto de fuga?
vai para essas luzes que estão direcionando um caminho, para o ponto de fuga. Cara, a maioria das pessoas com certeza estão olhando para a porta, mas vira e mexe o olhar delas vai para o ponto de fuga. Fala a verdade para mim. Porque as grids, elas puxam o olhar da pessoa. As grids, elas levam o espectador para o caminho que você quer, tá? Não tem como. O ponto de interesse talvez seja essa porta e está muito bem colocado aqui no centro da imagem. Só que a imagem como um todo, você pode colocar um elemento ou outro. Você pode colocar uma pessoa vindo pelo beco ali pela rua, que o seu olhar, a grid não está te puxando para a direita. Aproveita isso, cara. Aproveita esse movimento que toda hora você puxa o olho ali para aquele carro ali ou para essas luzes e aproveita esse movimento, tá? Se a imagem não tivesse tão desfocada ali nessa área, você poderia facilmente colocar alguma coisa ali, tá? Sei lá, um letreiro, uma propaganda, alguma coisa. Porque se o seu olhar está sendo puxado para aquele rumo ali tem algum interesse nele, tá? A pessoa não sabe por quê, mas as grids te contam por quê. As grids te falam que ali primeiro, é uma linha da regra dos terços, está próximo ao ponto de fuga, tem as diagonais que levam o olhar para lá. Enfim, tem muita coisa que você pode tirar de uma simples regrinha, mas em conjunto com outras você sabe exatamente onde colocar as suas informações na imagem. Fechou? Eu acho que essa foi a aula de regra dos terços mais completa que eu já vi, tá? Não é só porque eu tô falando, é porque eu realmente tento trazer para vocês inúmeras possibilidades com uma coisa simples, para você não ter que quebrar a cabeça demais e ter muita ferramenta para trabalhar com pouca coisa. A regra dos terços. Veja quantas coisas a gente viu aqui somente com a regra dos terços. Beleza? Então, agradeço muito por essa aula, por você estar vendo essa aula e por você estar aqui nesse curso Grids. É só mais uma aula, tem muita coisa por vir aí, tem muita coisa legal para você ver ainda e te espero na próxima aula. Valeu!